Nós vamos iniciar o nosso trabalho com 42 correntinhas. Depois de prontas, nós vamos fazer pontos baixos. Só que eu vou fazer esses pontos baixos pegando nesses calombinhos aqui de trás. Então, esse primeiro ponto aqui, olha, eu não vou pegar nele. Eu vou iniciar nesse segundo aqui, que é o número 41. Então, eu virei do avesso. Posso ajustar aqui um pouco o fio para diminuir esse. Então, eu tenho esse primeiro calombinho, que é o número 42, eu venho no 41. Introduzo, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Então, por que eu fiz 42 correntinhas? Porque para fazer o nosso ponto das bolinhas, eu preciso de número ímpar de correntinhas. Então, eu fiz 42, porque a gente vai pular a primeira, que ela vai ficar aqui, olha, como só se fosse um acabamento, ok? Então, eu vou voltar fazendo aqui os pontos baixos, pegando nesse calombinho aqui de trás, e vou ter um total de 41 pontos, tá? Porque eu preciso de número ímpar para fazer esse ponto fantasia das bolinhas. Então, depois que vocês forem fazendo aqui os pontos, vocês vão ver, olha, que vai ficar esse acabamento aqui no fundo do trabalho, tá? Então, por isso que eu tô fazendo o ponto baixo, pegando nos calombinhos de trás, para ficar com esse acabamento. Depois de ter feito todos os pontos baixos, tá? Então, quando vocês viram, vocês vão ver que tem aqui esse acabamento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu pego o meu trabalho e vou girar dessa forma. Girei, eu pego o meu fio, passo ele por trás da minha agulha. Venho aqui, laço e faço uma correntinha. Depois de ter feito aqui a correntinha, nós temos que lembrar o seguinte. Esse primeiro ponto que eu vou fazer aqui e o último ponto da carreira vão ser pontos baixos. No meio do trabalho, você vai ter o ponto das bolinhas, mas sempre durante todo o trabalho, o primeiro e o último é ponto baixo, tá? Então, eu fiz aqui a correntinha. E um outro detalhe, eu vou trabalhar sempre pegando somente essa alcinha daqui, tá? Que vai dar um detalhe a mais no padrão da bolsa. Se quiser, pode introduzir embaixo das duas, mas eu vou trabalhar introduzindo no meio e pegando somente essas alcinhas, tá? Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, introduzo a agulha, olha, passando no meio, tá? Vou buscar o fio e faço um ponto. Então, depois de ter feito aqui o meu ponto baixo, vamos iniciar o ponto das bolinhas. O que eu vou fazer aqui? Eu laço meu fio, introduzo aqui pegando somente uma argolinha. Puxo, fiquei com 3 laçadinhas aqui na minha agulha. Laço o fio novamente, tiro uma argolinha. Laço o fio novamente, tiro 2 argolinhas. Laço o fio e tiro uma argolinha. E aqui eu fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Agora, eu vou introduzir a minha agulha novamente no mesmo ponto. Introduzo, puxo, fiquei com 3. O que eu faço agora? Laço e passo por debaixo das 3. Feito isso, venho no próximo ponto, introduzo a agulha, busco a laçada e faço um ponto baixíssimo. Agora, novamente, nós vamos fazer outra bolinha. Lacei o meu fio, introduzi aqui na agulha,
laçadinha, tá? Pegando somente uma alcinha, busco, fiquei com 3. Laço o fio, tiro uma, laço o fio, tiro 2. Laço novamente, tiro mais uma. Fiquei com 2 na agulha, introduzo a agulha no mesmo ponto, busco o fio, estou com 3 laçadas. Laço aqui o fio e passo por debaixo das 3. Agora, eu venho no próximo ponto, introduzo, busco e faço um baixíssimo, tá? Então, já vai dando aqui o efeito das nossas bolinhas na frente. Novamente, lacei o fio, introduzi aqui pegando somente uma alcinha. Busco, fiquei com 3. Lacei o fio, tirei uma, lacei o fio, tirei 2. Laço o fio novamente, tiro somente uma. Fico com 2 argolinhas na agulha. Vou introduzir a agulha novamente no mesmo ponto, venho, busco e puxo uma laçada. Então, agora eu tenho 3 laçadas na agulha, laço o fio novamente e passo por debaixo das 3. Passei embaixo das 3, venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, vocês vão fazer isso até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, então esse penúltimo ponto é feito de bolinha, tá? O último aqui vai ser o ponto baixo, como eu falei pra vocês, que o primeiro e o último é ponto baixo. Um outro detalhe, esse primeiro e último ponto baixo, se vocês quiserem, não precisa fazer pegando somente em uma alcinha. Porque depois, quando a gente virar a nossa bolsa, tá? Porque ela vai ser assim, essa daqui é a lateral. Nós vamos fazer um acabamento aqui em cima com ponto baixíssimo. Então, não vai interferir, tá? No padrão da bolsa, se você fizer aqui o ponto baixo passando embaixo das 2 alcinhas. Não tem problema. Fica aí a seu critério. Então, eu venho aqui e vou introduzir a agulha e faço um ponto baixo. Então, o que que eu faço agora? Eu giro o meu trabalho para frente. Quando eu giro o meu trabalho, automaticamente a agulha já fica aqui, ó, para esse lado. Então, eu passo ela embaixo da minha agulha, venho e faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, aí agora sim, eu venho, tá? Introduzo aqui, pegando na alcinha de trás e faço um ponto. Então, em todo o trabalho agora, eu vou trabalhar pegando somente na alcinha de trás, fazendo ponto baixo. Então, a bolsa, o padrão da bolsa sempre vai ser assim. Uma carreira, quando o trabalho tá do avesso, a gente vai fazer as carreiras de bolinha e ponto baixíssimo. Quando o trabalho tá aqui virado para frente, a gente faz carreira de ponto baixo, tá? Para justamente quando a gente virar do avesso, poder fazer as bolinhas. Então, vem aqui pegando somente nas alcinhas, tá? De trás. Então, vou virar aqui por cima para ficar melhor para vocês verem, olha. Vou pegar, eu vou trabalhar pegando somente essas alcinhas, tá? Onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu também vou fazer o ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás, que aí vai dando esse efeito aqui na peça, tá bom? Então, vamos fazer isso até chegar lá no final da carreira. Então, somente ponto baixo. Então, eu fiz aqui toda a carreira, tá? Das bolinhas. Quando vocês forem fazendo, pode ir dando uma ajeitadinha aqui no trabalho, tá? Porque às vezes o fio fica meio enroladinho, então vai ajeitando. Então, tá ficando assim o nosso trabalho.
Aí, aqui eu vou fazer agora o mesmo processo. Eu viro, automaticamente o meu fio já fica aqui, né, embaixo da agulha. Faço uma correntinha, venho nesse primeiro ponto, lembrando que eu posso introduzir embaixo das duas ou somente pegar em uma, tá? E agora, o primeiro ponto e o último vão ser pontos baixos. Aí, agora eu venho fazendo a bolinha. Laço meu fio, introduzo aqui pegando somente em uma alcinha. Fiquei com 3 argolinhas, venho, tiro uma. Agora eu venho, tiro 2, venho e tiro uma novamente. Fiquei com 2 argolinhas na minha agulha. Introduzo a agulha novamente no mesmo ponto, busco, fico com 3 argolinhas, laço e tiro as 3, tá? O próximo ponto vai ser um ponto baixíssimo, certo? Então, vocês vão fazer isso por todo o trabalho, até a nossa bolsa atingir o tamanho que você deseja. Porque, como eu falei para vocês, a gente tá trabalhando assim, só que ainda depois nós vamos virar aqui, vamos dobrar ao meio, tá? Então, essa é a lateral da bolsa. Então, a gente tem que crescer aqui pro lado. Então, aí a largura vai ficar a seu critério, ok? Então, vocês vão fazendo isso, tá? Só mais uma vez. Vocês vão fazer isso até a bolsa ficar com a largura desejada. Vamos alternando o padrão, uma carreira de bolinha, uma carreira de ponto baixo. Quando o trabalho está do avesso pra gente, nós fazemos a carreira de bolinha. Quando o trabalho tá virado pra gente, nós fazemos a carreira de ponto baixo. Descubra como criar incríveis bolsas de crochê e transforme sua paixão em uma habilidade lucrativa. Inscreva-se agora mesmo no FAO-RE Master Club, um curso completo que vai do básico ao avançado, ensinando tudo o que você precisa para se tornar uma expert em bolsas de crochê. Você irá aprender 36 modelos de bolsas, diversos tipos de pontos e padrões, tudo sobre materiais, indicação de fornecedores, forro embutido em crochê e em tecido e o melhor, o acesso ao curso é vitalício, ou seja, para sempre. Você pode assistir no seu tempo e quantas vezes quiser. As aulas são em vídeos gravados, bem explicadas e detalhadas. Já são mais de 3.000 alunas que transformaram suas vidas após aprender meus segredinhos do crochê para fazerem bolsas lindas e muito bem acabadas. Após aprender os modelos, você poderá fazer em outros formatos, tamanhos e com outros materiais. Basta usar a sua criatividade. Entre agora mesmo para o FAO-RE Master Club e produza lindas peças para usar, presentear ou vender. Clica no link abaixo e faça a sua inscrição. Bom, então eu terminei aqui o corpo da minha bolsa. Vamos medir. Ela ficou com 28 centímetros e meio, tá? De altura por 23 de largura. Então, aqui eu fiz 15 carreiras de bolinha, tá? Se vocês contarem, vão ter 15 carreiras de bolinhas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar o meu fio, tá? E vou prender ele aqui em cima. Então, pego aqui a agulha de tapeceiro e vou passando, prendendo ele aqui. Porque agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui nessa lateral e nessa outra. Para depois a gente fazer o fechamento, né, da lateral e fazer o acabamento aqui em cima. Então, aqui na lateral agora, para fazer o ponto baixíssimo, eu vou fazer o seguinte.
eu tenho aqui o primeiro ponto. Se vocês verem, olha, eu vou introduzir aqui, ó, nesse fiozinho que eu tenho aqui antes do primeiro ponto. Pra quê? Porque se eu introduzir aqui e puxar, vai ficar torto o ponto baixíssimo. Então, eu introduzo aqui, puxo, tá? A minha laçada. E agora eu vou introduzindo a agulha em cada ponto, puxando e fazendo baixíssimo. Pode fazer esse ponto mais larguinho, não precisa apertar, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, desse lado. Quando chegar lá em cima, eu só faço o arremate igual nós fizemos agora, né? Corto o fio, puxo, escondo a pontinha lá atrás. E depois eu vou fazer outra carreira dessa na outra lateral, tá? Então, ele vai ficando aqui com esse aspecto. Cheguei aqui no final, então eu vou novamente, como eu falei, cortar o meu fio, puxo aqui a minha laçada e escondo, passo esse fio lá pra trás com a agulha de tapeceiro, tá? Passo aqui pra trás e vou esconder ele aqui costurando, tá bom? Então, essa lateral que nós fizemos aqui de baixíssimo, vocês vão fazer aqui desse outro lado também. Agora, nós vamos fazer a lateral da nossa bolsa. Esse lado aqui eu já costurei, então o que que eu fiz? Eu virei a minha bolsa do avesso para costurar a lateral aqui por dentro. Então, aqui desse outro lado, nós vamos fazer o seguinte. Você pega um pedaço de fio, um pedaço grande, e passa na agulha de tapeceiro, tá? E agora, vamos fazer a costura. Como nós temos aqui 41 pontos, esse ponto aqui, o ímpar, ele vai ficar sozinho. Então, eu faço o seguinte. Vocês vão ver que desse lado aqui eu tenho correntinha e desse eu tenho correntinha. Eu vou introduzir a agulha aqui, nessa alcinha, e passar nessa alcinha daqui. Então, eu vou fazendo uma costura, indo e voltando, tá? Deixo um pedaço aqui pra depois fazer a emenda, o acabamento, né? Então, só vou fazendo isso, olha. Então, eu passei por aqui e aqui. Aí, agora eu venho nesse aqui do lado e passo aqui do outro. E puxo o fio. Aí, aqui, vocês vão apertando, tá? Pra ele ficar bem justinho. Agora, eu venho aqui, passo a agulha e passo aqui no meio do outro. E vou costurando. Aí, vocês têm que ter atenção pra não ficar assim folgado. Então, vocês vão ajustando, ok? Venho aqui nesse e venho nesse. Então, vai fazer isso até chegar ali na borda da bolsa, tá? Na parte superior. E aí, corta o fio e costura pra ele ficar preso, tá? Pode dar um nozinho, colocar um pouquinho de cola Take Bond. Então, vou ajustando aqui. Que depois que a gente costurar a lateral, nós vamos desvirar a bolsa e começar a fazer o acabamento superior. E depois o forro. Tá? Então, vocês vão fazer isso até chegar aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer carreiras de pontos baixíssimos. Primeiro, a gente vai fazer uma carreira circulando, tá?
toda essa borda da bolsa. Depois a gente vai trabalhando de forma circular, continuando, né, a carreira do ponto baixíssimo. Então, o que que eu faço? Eu escolho aqui qualquer lado para começar, tá? Posso vir aqui, introduzo, puxo o meu fio e vou fazendo as carreiras de baixíssimo. Deixa eu puxar aqui. Você tem que puxar. Então, você vai fazendo a carreira de baixíssimo em toda a borda. Aí você vai vendo aonde que fica melhor aqui para introduzir a agulha, tá? Então, você vai escolhendo os melhores lugares aqui, onde fica melhor para introduzir. Esse ponto aqui a gente vai ajustar depois. Vai introduzindo a agulha e fazendo o ponto baixíssimo. E nas laterais também a gente vai fazer, como eu disse, em toda a borda da bolsa. Então, eu fiz aqui uma borda, tá? Em toda a bolsa de ponto baixíssimo. Aí, agora eu faço o seguinte, eu venho nesse primeiro ponto aqui que nós fizemos, eu passo a agulha por debaixo dele. Tá um pouquinho apertado. Vou pegar essa laçada e puxar ela pra cá. Tá? Ficou bem justinho aqui. Agora eu puxo o fio, ajeito e vou seguir fazendo ponto baixíssimo, pegando, olha, somente na alcinha de trás, ok? Então, a gente segue fazendo baixíssimo e vamos continuar trabalhando assim, de forma circular, por algumas carreiras, tá? E aí, vai dando esse efeito aqui na peça. Quando chegar aqui, depois de volta, você pula pra cá e continua trabalhando de forma circular, ok? Então, aqui eu já fiz 3 carreiras de ponto baixíssimo, tá? 1, 2, 3. Aí, quando chega aqui no final, a gente corta o fio, estica a laçada, passa aqui uma ponta embaixo do ponto anterior e depois introduz a outra ponta aqui aonde ele tá saindo. Aí, a gente puxa e se formou uma correntinha. O que que eu vou fazer agora? Aqui dentro, na parte interna da bolsa, onde eu tenho esses fios aqui, eu vou fazer ponto baixo, que vai ser a aba interna da bolsa. Então, vamos lá. Eu pego aqui o meu fio, estico. Então, ele tá saindo aqui, eu vou começar aqui no próximo. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto. Venho no próximo aqui, introduzo, faço um ponto. Venho nesse. Então, agora eu vou fazer isso em toda a bolsa. E quando chegar aqui, a gente desce, tá? Vai trabalhar de forma circular por algumas carreiras, pode ser de 3 a 4 carreiras. Então, sempre nesses fiozinhos aqui, olha. Eu tenho o ponto e aqui eu tenho esses calombinhos atrás dele, que aí eu venho, introduzo a agulha e vou fazendo o ponto baixo, tá? Um ponto em cada ponto. Quando chegar aqui, né, a gente vai continuar o trabalho, porque essa aba depois aqui, olha,
ela vai dobrar, vai ficar dobrada aqui dentro, que é onde a gente vai colocar o nosso botão com imã, certo? E depois vamos fazer o forro. Ao invés de descer aqui de forma circular, nós podemos também deixar essa carreira, tá? De ponto baixo. Aí, no caso, a gente corta o fio, passa aqui embaixo introduz a agulha embaixo aqui do próximo ponto, joga ele lá pra trás, vem aqui aonde o fio tá saindo, introduz a agulha, busca o fio, joga lá pra trás. E aí, aqui a gente formou uma correntinha, certo? Esse fio aqui, a gente esconde aqui por dentro. Dessa forma, a bolsa vai ficar com outro efeito aqui na borda, que também fica muito bonito, tá? Faz as 3 carreiras de baixíssimo e faz essa carreira aqui de ponto baixo. Então, aqui, o que eu posso fazer agora? Nós vamos, então, tá? Quem quiser, faz desse jeito. Senão, você vai seguindo e fazendo as carreiras de ponto baixo e dobra a aba aqui por dentro. Se você fizer dessa forma, você vai fazer, para fazer a aba, vamos novamente pegar nesses calombinhos aqui atrás do ponto e agora sim a gente faz a carreira de ponto baixo e vai seguindo de forma circular, que aí vai ficar uma aba que dobra aqui por dentro, ok? Então, aqui eu já fiz 2 carreiras da nossa aba, que vai ficar virada aqui pra dentro, tá? Vou te mostrar aqui como que eu faço. Você pode trabalhar de forma circular, seguindo, tá? Ou você pode fazer fechamento de carreira. Para fazer o fechamento de carreira, você faz o seguinte: quando chega aqui, né, naquele ponto da subida, eu estico a minha laçada, eu não venho nesse ponto da subida, eu venho aqui nesse primeiro ponto, passo a agulha de trás para frente embaixo dele. Busco a minha laçada lá para trás. Deixa eu jogar aqui. E aí, eu vou diminuir ela de tamanho, tá? Aqui, eu vou introduzir nesse fio que a gente jogou lá para trás, tem 2 alças. Eu introduzo a agulha e pego somente em uma alcinha, tá? Ajusto, laço o fio e puxo uma laçada aqui pra frente. Agora, eu introduzo a agulha nessa laçada que tava aqui, que a gente jogou lá pra trás, ajusto o fio, laço e puxo. E aqui eu fiz um ponto, tá? Então, venho, continuo trabalhando, tá? Eu tô pegando somente na alcinha de trás, que aí vai dando esse efeito aqui. E continuo o meu trabalho, certo? Depois de ter terminado aqui as minhas carreiras, então, vou fazer o seguinte: vou cortar o fio, estico aqui, puxo ele, passo aqui na agulha. Então, esse aqui é o pontinho de subida, eu venho aqui no próximo, passo a agulha embaixo dele, busco aqui, introduzo a agulha aqui onde ele tá saindo e jogo lá pra trás, certo? Agora é só pegar esse fio e esconder ele aqui, costurando. E depois nós vamos fazer o forro. Antes de fazer o forro, nós vamos fazer o seguinte: eu fiz aqui 7 correntinhas,
que vai ser uma alcinha pequena, que vai ficar aqui na lateral, pra gente poder depois pendurar a alça nela, certo? Prender a alça com o mosquetão aqui. Então, o que que eu fiz? Eu fiz 7 correntinhas, só que a última e a primeira eu apertei, então ficou como se fosse um nozinho. Então, se você contar aqui no meio, vão ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, porque a sexta e a sétima eu apertei como se fosse um nozinho. Então, eu pego aqui a minha agulha de tapeceiro, passo o fio e eu venho aqui na lateral. Então, aqui na lateral, eu vou introduzir a minha agulha, certo? Vou jogar o fio lá pra trás, coloco aqui na outra ponta, jogo o fio também lá pra trás, pra dentro da bolsa. Ajeito aqui, puxo, e aí, aqui dentro, vocês vão dar um nozinho, tá? Pode colocar uma gotinha da cola Tec Bond, e aí vai ficar essa alcinha aqui na lateral, tá? A gente vai colocar, prender com mosquetão a alça aqui. Também, se você quiser usar a bolsa como uma clutch, você pode pendurar aqui um tassel, alguma coisinha para dar um detalhe, ok? Então, como ela é pequenininha, olha, fica quase como se fosse uma bolotinha. Se você quiser usar com clutch, não vai ficar feio. Então, é isso. Faz desse lado e do outro. Para fazer o forro da bolsa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o forro aqui com a linha Encanto. Então, eu venho aqui eu tenho a aba da minha bolsa. Eu viro ela aqui do avesso, tá? Eu vou introduzir a minha agulha nesses calombinhos que eu tenho aqui atrás do ponto. E eu vou fazer carreiras de ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Igual a gente fez aqui, então eu vou fazer isso. E aí eu vou trabalhando de forma circular até o forro chegar aqui no final da bolsa. Quando chegar lá no final, a gente fecha com ponto baixíssimo. Então, vamos começar. Eu venho aqui, introduzo a agulha no calombinho aqui de trás, puxo o meu fio e faço um ponto. Ok? E aí, eu vou seguindo dessa forma por toda a carreira. No caso aqui, eu tô utilizando uma agulha 3,5, porque o fio é menor. Mas aí, tamanho de agulha fica a critério de vocês. Se quiser, pode fazer com a 4 também. Tá? Então, é só ir fazendo isso, introduzindo a agulha aqui no calombinho, puxando e fazendo ponto baixo. E vai ficando dessa forma. Então, eu cheguei aqui no final do meu forro, eu vim trabalhando de forma circular, pegando somente na alcinha de trás, igual nós fizemos aqui. Um detalhe, antes da gente fechar aqui, eu coloquei já o botão de imã. Na verdade, esse daqui, olha, ele é de costura, então o que que eu fiz? Eu costurei, passei com fio de nylon mais grosso, prendi com fio de nylon e dei um nó lá atrás. Aí eu dei uns 3, 4 nozinhos e coloquei uma gota daquela cola Tec Bond, só para não correr o risco de soltar. Do mesmo forma eu fiz aqui e aqui do outro lado. E vocês têm que medir, tá? O tamanho certinho para ficar na mesma posição. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fechar o nosso forro. Aqui, eu cortei o fio e vou esticar aqui, tá? A minha laçada.
que eu faço aqui? Eu vou pegar, introduzir a agulha, pegando uma alcinha de cada ponto, tá? Posso pegar esse primeiro aqui também, só pra... E vou fazendo ponto baixo. Você vai juntando, olha, uma perninha, uma alcinha daqui e uma alcinha de lá do ponto e vai fechando com ponto baixíssimo, desculpa, tá? Se quiser também, pode costurar com agulha de tapeceiro, tá? Então, é só fazendo isso até ali o final da carreira. E depois a gente dá um nozinho e corta o fio, ok? Depois de ter costurado, tá? Aqui o nosso forro, você pode pegar uma agulha de tapeceiro e vir escondendo o fio aqui por dentro. Depois dá um nozinho e corta. Cuidado para que não ficar repuxado. Aí a gente vem escondendo aqui por dentro. E está pronto o nosso forro, agora é só cortar. E assim está pronto o nosso forro. Depois vocês desviram e ajeitem ele aqui por dentro. Então, agora nós vamos fazer a alça para nossa bolsa. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Essa laçada eu deixo aqui, venho no ponto anterior, introduzo, puxo outra laçada. Nesse momento, eu vou colocar o meu mosquetão aqui dentro, tá? E aí, eu venho naquele primeiro ponto, introduzo a agulha e busco outra laçada. Esse fio aqui tem que deixar um pedaço para depois a gente fazer o arremate, ok? Então, agora, eu vou laçar o fio, tirar 2 argolinhas, vou ficar com 2. Laço novamente e tiro 2. Então, laço meu fio, passo aqui por 2, ok? Fiquei com 2 argolas, com 2 alcinhas, laço novamente e tiro 2, tá? Agora, eu faço o seguinte, eu pego o meu trabalho e giro. Isso que eu girei, eu vou introduzir a agulha aqui, nessa alcinha. Introduzi, laço e passo por essas 2 argolinhas. Agora, girei novamente, meu trabalho tá aqui, giro novamente. Eu vou introduzir a agulha passando por essa alcinha e por essa daqui. Vou laçar o fio, tirar 2, laço o fio novamente, tiro 2. Giro o trabalho novamente, introduzo a agulha aqui, nessas 2 alcinhas, ok? Laço, passo pelas 2, laço novamente, passei pelas 2. Então, agora todo o trabalho vai ser dessa forma. Vou girando a minha alça, introduzo nesses 2 fios, puxo, laço novamente e passo por ele.
giro, introduzo a agulha nessas duas alcinhas, busco o fio, passei, né, pelas duas, laço novamente e tiro duas. Então, todo o trabalho. Aí, vocês vão fazer isso até a alça atingir o tamanho desejado. E depois, a gente faz o arremate do outro lado, ok? Cheguei aqui no final da alça, então agora para fazer o acabamento eu encaixo o mosquetão aqui, puxo, faço mais uma vez esse processo de introduzir a agulha aqui nas duas alcinhas, puxei e puxei. Agora eu estico a minha laçada, corto o fio, corto um pedacinho maior e agora você pega o fio, passa aqui na agulha de tapeceiro e vai introduzindo o fio, escondendo ele aqui por dentro, tá? Depois só cortar e pode colocar uma gotinha da cola até que bonde, só para não correr o risco de soltar. E assim finalizamos a nossa alça. Descubra como criar incríveis bolsas de crochê e transforme sua paixão em uma habilidade lucrativa. Inscreva-se agora mesmo no FAO-RE Master Club, um curso completo que vai do básico ao avançado, ensinando tudo o que você precisa para se tornar uma expert em bolsas de crochê. Você irá aprender 36 modelos de bolsas, diversos tipos de pontos e padrões, tudo sobre materiais, indicação de fornecedores, forro embutido em crochê e em tecido e o melhor, o acesso ao curso é vitalício, ou seja, para sempre. Você pode assistir no seu tempo e quantas vezes quiser. As aulas são em vídeos gravados, bem explicadas e detalhadas. Já são mais de 3.000 alunas que transformaram suas vidas após aprender meus segredinhos do crochê para fazerem bolsas lindas e muito bem acabadas. Após aprender os modelos, você poderá fazer em outros formatos, tamanhos e com outros materiais. Basta usar a sua criatividade. Entre agora mesmo para o FAO-RE Master Club e produza lindas peças para usar, presentear ou vender. Clica no link abaixo e faça a sua inscrição.